Oi, crianças! Paz de Jesus, salve Maria! Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a Quaresma, esse tempo da igreja muito especial, em que Jesus nos chama a viver o jejum, a penitência, a oração, um tempo em que nós nos voltamos para Jesus, na sua intimidade, ficar mais pertinho do Papai do Céu, um tempo de arrependimento, arrependimento dos nossos pecados, um tempo de conversão. Vamos entender um pouquinho mais? A Quaresma é um tempo em que Deus nos convida à conversão profunda. Convertei-vos e crede no Evangelho. Mas o que é mesmo a Quaresma? Vamos entender? Para entendermos, nós vamos começar com essa passagem de São Marcos, capítulo 1, versículo de 12 a 15, que nos diz assim: Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia pregando o evangelho de Deus e dizendo: O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos, crede no evangelho. Então, o que é a quaresma? Chama-se quaresma os 40 dias de jejum e penitência que precedem a festa da Páscoa. Essa preparação existe desde os tempos dos apóstolos, que limitaram sua duração por 40 dias em memória ao jejum de Jesus Cristo no deserto. Então, a quaresma é em memória a esse tempo que Jesus ficou lá no deserto, jejuando e orando. A quaresma é um tempo onde lembramos o nosso batismo, ao nos afastarmos do pecado e fazermos o bem no nosso dia a dia. Então, vamos memorizar 3 palavrinhas que são o coração da quaresma: o jejum, a oração e a caridade. Vamos repetir? O jejum, a oração e a caridade. A palavra quaresma deriva do latim quadragésima, isto é, o 40º dia antes da Páscoa. É tempo de preparação para a celebração anual da Páscoa. Por que 40 dias? Ora, Davi reinou 40 anos. O dilúvio, lembram a arca de Noé? Papai do céu fez chover 40 dias. E Moisés? Moisés serviu Deus no Monte Sinai durante 40 dias. E durante 40 anos, Moisés conduziu o povo de Israel pelo deserto até chegarem à terra prometida. Jesus passou 40 dias no deserto jejuando e orando. E depois ele apareceu 40 dias ressuscitado para os apóstolos após a sua morte. E tendo jejuado, olha o que a palavra nos conta, que tendo jejuado Jesus 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse-lhe, olha, o mal foi até Jesus, e disse para ele, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondeu, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O mal queria que Jesus transformasse as pedras em pão e matasse a sua fome. Ele disse, não, eu vim aqui para jejuar, para me sacrificar. E o homem não vive só de pão, ele vive de toda palavra que sai da boca de Deus. O mal continuou, transportou Jesus até a cidade santa, o colocou sobre o pináculo do templo. Disse-lhe assim, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ora, ora, não podemos provocar o nosso papai do céu. Ele sim cuida de nós, ele nos protege, mas não podemos tentá-lo, não é verdade? Jesus disse não ao mal, mas ele não desistiu. Ele apareceu novamente e o transportou lá no Monte Alto e mostrou todos os reinos do mundo, todas as glórias, e disse: tudo será seu se você se prostrar diante de mim e me adorar. O mal queria que Jesus o adorasse. Olha que audácia! Mas Jesus disse para ele: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás.
Depois disso, o mal foi embora. E então, os anjos apareceram e serviram Jesus. Olha, que graça maravilhosa, Jesus sendo servido pelos anjos. Jesus tirou um tempo, então, para pensar e para rezar, não é verdade? Ele foi para o deserto, passar um tempo pertinho do Papai do Céu, orando, jejuando, fazendo suas orações, intercedendo por todos nós. E aí, nós também devemos tirar um tempo. Jesus nos ensina que nós também devemos tirar um tempo. O deserto é a nossa intimidade com o Papai do Céu, quando ficamos sozinhos com Ele em oração. Você tem ficado sozinho com Jesus em oração? Você tem ido até o deserto? Precisamos ir ao deserto do nosso coração, ficar em silêncio no quarto, no Santíssimo, nos encontrando com o Papai do Céu. E o tempo da quaresma é especial para refletirmos sobre nossa vida, atitudes, nosso pensar, nosso agir, se estamos realmente vivendo como Jesus gostaria, se estamos seguindo o exemplo de Jesus, se estamos imitando Jesus. Devemos orar pedindo que Jesus retire de nossas vidas toda mentira, difamação, inveja e qualquer outro sentimento que nos afaste do Papai do Céu. Orar para não nos esquecermos dos outros, das tribulações e injustiças que tantas pessoas sofrem no mundo inteiro. A fome, o frio, a violência, a guerra. Estamos num período de guerra, não é verdade? Que tristeza! Quantas crianças estão morrendo? Quantas pessoas estão sofrendo? Então, a quaresma é um tempo em que nós tiramos para refletir. Eu estou mesmo sendo um bom filho? Eu estou obedecendo a mamãe e o papai? Eu estou honrando meus pais? Eu estou amando Jesus e imitando ele em tudo? Ou eu estou deixando a preguiça, o egoísmo, o orgulho, a vaidade tomar conta do meu coração? Eu estou orando pelos meus irmãos que precisam de mim? Então, nós vamos pensar que o deserto também é o meu encontro com Deus. É a quaresma. Isso é quaresma. São 40 dias de encontro íntimo, só você e o Papai do Céu. O deserto é o lugar também da tentação. O mal não foi até lá tentar Jesus? Mas é um momento em que eu digo não, não, não ao mal. Todas as vezes que o mal se aproximar de mim, me convencendo a fazer algo errado, a descumprir um mandamento de Jesus, a mentir, a falar mal dos outros, a desobedecer, a ser orgulhoso, orgulhosa, eu vou dizer não, não, não. Depois que os anjos serviram Jesus, né? Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. Então, Jesus convidava todos a crerem, a buscarem o reino de Deus. Mas o que é converter-se? Se converter significa voltar daquilo que é contrário à sua natureza. E qual que é a nossa natureza? A nossa natureza é ser filhos de Deus. Nascemos para amar, para adorar o Senhor, o nosso Rei, que é Jesus. Por isso, ele nos chama a voltar à nossa essência, à nossa natureza, de sermos totalmente unidos a Jesus, totalmente deles. Vejam só essa imagem. Olha o que acontece. As pessoas estão indo, voltando para o coração de Jesus, onde é a sua essência, onde é a sua natureza. Por isso elas estão felizes, porque quando nós voltamos para Jesus, nosso coração se alegra, nossa alma se alegra. A conversão primeira se deu no nosso batismo. Nós nascemos com o pecado original dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Mas com o batismo, Jesus nos torna filhos dele. Quando eu recebi o Espírito Santo de Deus no meu batismo, eu fiquei cheio do Espírito Santo e me tornei filho de Deus. E a nossa segunda conversão é a contínua mudança de vida, todos os dias buscando a santificação. O cristão chamado à santidade busca a plenitude de vida, a santificação crescente. Então, eu não posso nunca deixar de buscar uma vida santa.
ser santo e fiel nas pequenas coisas do meu dia a dia. Mostrai-me ao Senhor vossos caminhos. Então, vamos, nessa quaresma, pedir ao Senhor que nos ajude, pedir ao Papai do Céu que nos ajude a alcançar essa conversão, a conversão diária, né? A segunda conversão, de uma vida santa, uma vida santificada, onde eu cumpro os mandamentos de Jesus e onde eu tenho intimidade com Ele, onde eu estou cada vez mais pertinho dele. O jejum, a esmola e a oração são o coração dos 40 dias da quaresma. Lembra que eu falei lá no início? Vamos repetir então? Qual que é o coração da quaresma? O jejum, a esmola e a oração. Então, é o tempo de penitenciar, de ajudar o próximo e de orar. O jejum e a abstinência são as práticas de abrir mão de algo, por exemplo, comida ou carne, para nos afastarmos do pecado e nos aproximarmos de Deus. Não é apenas uma forma de penitência, mas uma disciplina espiritual que nos ajuda a criarmos espaços para Deus. É vencer a nossa vontade humana. É o dizer para minha carne, carne, você não manda em mim. Você não comanda a minha alma, o meu espírito, né? A minha vontade. Eu vou fazer a vontade de Deus. E assim vencer o pecado. Mas quem pode fazer jejum? Olha, quem faz jejum? Apenas os adultos de 18 a 59 anos são orientados a jejuar. Apesar de que adolescentes maiores de 14 anos são convidados a se absterem de carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Mas você que é criança, pode também pedir o papai e a mamãe para você ficar sem a carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Que tal você combinar com o papai e a mamãe? Vocês vão ficar sem carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa? Então eu também vou ficar junto com vocês e vou oferecer isso para que Jesus me ajude a vencer o pecado e ser uma criança santa. Olha que graça maravilhosa. Além dessa obrigação, todos são convidados a escolher práticas penitenciais individuais durante a quaresma. Começando da idade de 5 anos ou 6 anos, as crianças já podem fazer algum sacrifício ou adotar uma prática positiva como uma forma de entrarem no espírito da quaresma. E como é que eu faço isso, tia? Vamos ver algumas formas penitenciais? Olha, a primeira, abra mão dos suspeitos tradicionais. O que são esses suspeitos tradicionais? Doces, videogame, celular, refrigerante, ou algum outro tipo de conforto que você gosta muito. Você vai penitenciar. E o que é penitenciar? Você vai tirar esse algo que você gosta muito em sacrifício. Você vai se sacrificar, porque Jesus não se sacrificou tanto por nós? Jesus não morreu por nós? Não foi judiado, cuspido? Bateram nele, né? Então, foi crucificado. Jesus fez tanto por nós. Que tal nós também fazermos o sacrifício e oferecer para Jesus? Então, você vai pensar com a mamãe e o papai. Que tal tirar aquele chocolate? Ah, ou que tal tirar os doces que você gosta muito? Pirulito, jujuba, chocolate, bolo de chocolate. E o sorvete? Que tal tirar o sorvete? Então, você vai combinar com a mamãe. O que você vai tirar, né? Ou é o videogame, o celular. Número 2, a outra sugestão, silêncio. Os monges praticam silêncio para ouvirem melhor a Deus. Sua família também pode fazer isso, desligar o rádio, talvez apenas do carro, ou desligar a TV, fazer uma refeição em silêncio, ou enquanto se ouve uma música sacra, ficar em silêncio nos 15 primeiros minutos do dia, ou até mesmo fazer um dia de silêncio. Que tal você convidar a mamãe e o papai para fazerem isso? 3, fazer do seu quarto um deserto. Olha, Jesus não passou 40 dias no deserto? Que tal você passar 40 dias com o seu quarto totalmente transformado, o lugar do seu encontro? Seu quarto vai ser o seu deserto para você encontrar com Jesus. Você vai remover pôsteres da parede, vai tirar o que não é essencial do seu guarda-roupa, aqueles muitos brinquedos, muitas coisas que estão lá
Vai organizar, manter o seu quarto arrumadinho para que você possa se encontrar com Jesus lá dentro. Número 4, enxugar seu guarda-roupa. Olha, tem criança que acumula muitas roupas, calçados. Que tal você separar algumas coisas e brinquedos também para doar para as crianças que não têm? É uma forma de penitência. E que tal você parar de brigar com seus irmãos e escrever sua briga em um diário? Ao invés de você gritar, de falar coisas que ofendem, você vai escrever, vai se penitenciar. Jesus, esses 40 dias, eu não vou brigar com ninguém. Todas as vezes que eu sentir raiva, que eu sentir, que eu ficar chateada com alguém, eu vou escrever no meu diário e contar para você. Que tal você ceder o seu lugar? Tem crianças que gostam sempre de ser a primeira em tudo, não é? Isso é uma opção para abrir mão na quaresma. Então, você vai deixar de ser o primeiro e abrir mão do primeiro lugar para outros, sem se chatear, sem ficar emburrado. Que tal colocar-se no lugar do pobre, dormir um dia no chão e não na cama, comer o que a mamãe oferece sem reclamar, lembrando que tem tantas crianças passando fome, não comprar nada para si, exceto que seja estritamente necessário, em solidariedade a todas aquelas crianças que vivem na rua, sem um teto para morar, sem uma coberta quentinha. Então, você vai pensar aí nesse sacrifício também. Olha que ideia bacana de abrir mão do seu cabelo. Já pensou pegar esse cabelo aqui grandão, cortar, ó, para doar lá para o Hospital do Câncer? Para aquelas mulheres e crianças que perderam seu cabelinho? A Tiana não pode fazer isso, porque o dela já é tingido, né? Ela passa tinta, mas e o seu? Acho que de repente, né? Ah, tia, mas eu não quero cortar o meu cabelo. Tudo bem, é só uma sugestão, né? A gente não precisa fazer algo que nos deixa triste, é fazer algo que deixe o seu coração feliz em estar doando, em estar ajudando o próximo. Então, você vai combinar com a mamãe e o papai qual será a sua penitência nessa quaresma. Qual cor que a gente utiliza nesse tempo? A cor roxa. E lá na igreja, a gente não canta nem o glória e nem aleluia. Vocês vão ver que na missa, o cântico do glória e de aleluia não será cantado até a Páscoa, até a ressurreição de Jesus. Então, se usa a cor roxa, se cobre as imagens, porque é um tempo de silêncio, de deserto, né? Já viram que no deserto é tudo muito silencioso, né? Não tem muitas coisas para se olhar. Então, esse tempo que nós nos retiramos, esse tempo de deserto, a igreja também fica assim, mais silenciosa, mais tranquila, mais meditativa. A quaresma começa na quarta-feira de cinzas. Olha, então, quarta-feira, quando você for à missa com a mamãe e papai, você vai receber as cinzas. Por que cinzas? Para quem não sabe, as cinzas, porque nesse dia o sacerdote nos unge na testa com a cinza, nos lembrando que nós somos pó, ou seja, somos pequenos, pecadores. Deus é grande e eu sou pequenininho. Mesmo assim, na grandeza, Deus nos ama e nos perdoa. As palavras que o sacerdote diz nesse dia são: lembra-te que és pó, e pó hás de voltar. Ou convertei-vos e crede no evangelho. Então, a quarta-feira de cinzas vai me lembrar que nós somos pequenos, nos lembrar que nós somos pequenos, que devemos ter humildade diante de Deus, reconhecer nossas falhas, nossos pecados, reconhecer que somente Deus é grande, que nós dependemos dele inteiramente, que tudo que tem de bom em nós foi o Papai do Céu que nos deu, nada vem de nós mesmos. Por isso, nós devemos nos arrepender de todo o pecado, de todas as ofensas que nós fizemos contra Jesus. E quando termina a quaresma? Bom, se a quaresma começa na quarta-feira de cinzas, ela irá terminar na quinta-feira santa, na quinta-feira da Semana Santa, quando nós vamos à missa, a missa tradicional de lava-pés, a Santa Ceia do Senhor. Os católicos realizam nesses 40 dias a preparação para a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Então, nós vamos nos preparar nesses 40 dias para
lembrar esse momento especial, proclamar esse momento especial que é a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Aqui no nosso calendário litúrgico, você vai ver aqui as cinzas, estão vendo no potinho? Então, começa com a quarta-feira de cinzas e você vai seguindo, 5 domingos de quaresma, certo? Depois da quaresma, nós começamos a Semana Santa, que é essa parte vermelha, onde nós vamos lembrar a paixão e a morte de Jesus, e em seguida a ressurreição. E aí vamos proclamar a Páscoa. Iremos viver esse tempo, então, com muita fé, reflexão, esperando ansiosos a ressurreição de Jesus. A quaresma é um novo começo, uma estrada que leva a um destino seguro, a Páscoa de ressurreição, a vitória de Cristo sobre a morte. E eu espero que você viva muito bem cada dia dessa quaresma. Não esqueça de combinar com a mamãe e o papai qual penitência nós iremos fazer juntos, papai e mamãe. E não se esqueça, quarta-feira devemos ir à missa para receber as cinzas que marcam o início desse período, desse tempo da igreja tão maravilhoso, em que nós vamos esperar a ressurreição de Jesus. Certo? Fiquem com Deus, crianças. Até a próxima!